Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui juntos para mais um conto, mais um bloquinho, mais uma aula para falar sobre o incrível mundo da lógica proposicional com vocês. E bom, na aula passada eu estava resolvendo aquela nossa questão do Afrânio, Bernadette, Carol. Fiz o primeiro item, o A, foi delícia. Só que aí depois no item B e C eu deixei para vocês brincarem na troca dos blocos, até porque esses dois itens traziam ali pra gente uma variação dos nossos conectivos. Sinceramente, sem muito suspense, sem muita crise, era tranquilo de matar, e eu tenho certeza que vocês mataram, mas começo matando neste bloco os itens B e C, na sequência a gente avança e vai pro D e E, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, vindo aqui na tela nossa questão, ela fala no item B e no item C. Primeiro no B eu tenho como Afrânio não estuda, vírgula, Bernadette vai ao cinema. Bom, agora a gente sabe que este como ele representa o conectivo centão, certo? A gente já sabe que conectivo é esse, falamos na aula passada. O que você vai fazer? Valor das proposições. E aí fica atento. O enunciado disse que Afrânio estuda era verdadeiro, então quando ele falou Afrânio não estuda, falso. O enunciado disse que Bernadette vai ao cinema é verdadeiro, como aqui está Bernadette vai ao cinema, verdadeiro. Lembrando que a gente já vem aí desde a aula passada resolvendo essa questão, por isso que eu estou indo um pouco mais direto, tá legal? E aí eu vou analisar, a gente sabe que o como ele é o centão, e é nesse momento que a gente vai se preocupar com a frase de decoreba do centão. E Sala, qual é a frase de decoreba do centão? A Vera Fischer é falsa. Para uma proposição com o centão, Vera Fischer é falsa. E o que eu pergunto para vocês é, este caso que eu tenho aqui é a Vera Fischer? Não, cuidado, certo? Isso não é a Vera Fischer. Isso seria, no máximo, um Fischer Vera. E vamos parar com essas manias que você não é gringo, tá legal? Fischer Vera não é Vera Fischer. Tem que ser nessa ordem. Então, se o centão só será falso no caso Vera Fischer, como este não é o Vera Fischer, ele vai ser verdadeiro. Lembrando que a nossa questão pedia para a gente analisar qual das afirmações era falsa. Então, a partir do momento que eu descubro que a B é verdadeira, eu já sei que ela não é a nossa resposta, assim como a alternativa A também não é. Tá? Beleza? Crises? Ai, Pedrão, mas e na prova de certo e errado? Galera, tô fazendo essa questão de alternativa porque alternativas são mais fáceis para a gente trabalhar vários casos. Então, quando for questão para construir teoria, já expliquei para vocês antes, eu vou preferir trabalhar em cima de alternativa porque eu estou construindo teoria. Mas prometo, logo mais você vai pegar e matar a porrada de questão na banca, certo? Beleza. Item B tá fora, eu vou pro item C. E o item C fala assim: Bernadette vai ao cinema, mas Carol não estuda. Tenho aqui duas proposições unidas pelo mas. A gente sabe que o mas é o E. Agora vamos ter que ver o valor lógico de cada uma das proposições. O enunciado disse que Bernadette vai ao cinema é verdadeira. Aqui é verdadeiro. E o enunciado disse que Carol não estuda também é verdadeira. Aqui vai ser verdadeira. O conectivo que a gente tem é o conectivo E, e a gente sabe que o E só será verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. E olha lá se não é justamente o caso que eu tenho, as duas verdadeiras. Pelo conectivo E, nosso item C também é verdadeiro, e ele só pode ser, e ele não pode ser, perdão, a nossa resposta. Tranquilidade até aqui? Aqui sem muita novidade, já tinha falado do sinônimo dos conectivos na aula passada, já tinha ensinado a julgar a proposição nas aulas anteriores, então aqui não tem muito suspense. Só que agora, no item D, a coisa muda. Por quê? Vamos ler. Ele fala assim pra gente no item D. Se Bernadette vai ao cinema, então, aí na cabeça do cara já vem, a Vera Fischer é falsa, a Vera Fischer é falsa, Afrânio estuda ou Carol estuda. Algo incomoda o herói. E ele resolve ler de novo com atenção. E ele lê: se Bernadette vai ao cinema, então Afrânio estuda ou
Carol estuda. Uma revolta nasce dentro dele, essa revolta cresce, toma os pulmões e se externaliza na forma de um: ah, Pedrão, tem 2 conectivos, brother? Tem. Pô, Pedrão, aí é sacanagem, meu irmão. Aí é sacanagem. Porque você não me ensinou a julgar a proposição com 2 conectivos. Você só ensinou com 1 conectivo. Sim, né? Por enquanto, a gente só conversou sobre como julgar proposição com 1 conectivo. Só que aqui, eu quero justamente trazer esse caso para ensinar para vocês como funciona. Só que eu quero ensinar bonitinho, não quero ensinar só isso. Eu quero ensinar o truque para você resolver certo sempre. Então, por isso, vamos pausar essa questão rapidinho. Pausa. Tá pausado. E vamos rabiscar um pouco em outra tela. E eu vou fazer o seguinte. A gente, desde as aulas anteriores, eu venho ensinando vocês a julgar a proposição. Então, por exemplo, hoje, se eu dou para vocês uma coisa assim, ó. Eu dou uma primeira proposição verdadeira, uma flechinha aqui, que você já sabe que é o conectivo centão, uma segunda proposição falsa e pergunto o valor final disso, certo? Concorda que isso é mais ou menos a estrutura do julgamento de proposição? Eu te dou ali as minhas proposições em um conectivo e eu peço para você analisar, simples assim. E agora a gente já sabe julgar situações como essa. A gente sabe que a Vera Fischer é falsa. Para C, então, vale a regra da Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. Então agora vocês já sabem olhar para essa situação e dizer que o valor lógico final que eu tenho aqui vai ser falso. Tranquilo até aqui? Grises? Beleza. Agora, concorda que todo esse pensamento é muito parecido com o que a gente fazia lá na escola, quando a tia Marocas dava pra gente uma situação assim, ó. Ela me dava essa continha e perguntava o resultado final. E aí você olhava para isso e falava, beleza, eu sei que 2 mais 3 vai dar o resultado 5. Beleza? Todo mundo bem? Tranquilão? O cara vira e fala, tá, Pedrão, tranquilo, tô bem. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, irmão? Não entendi nada. Galera, tem tudo a ver. Repara que a nossa mecânica de julgar proposições, ela é muito parecida com a mecânica que você usava para fazer conta. Inclusive, uma das grandes sacadas da lógica é a gente trabalhar com frases usando um pensamento matemático, que a lógica proposicional faz muito isso, é trabalhar com frases usando um raciocínio matemático. Tanto que se você parar para pensar, o 2, o 3, o 5, o verdadeiro, o falso são todos valores. No caso dos números, eu tenho valores quantitativos, de quantidade. No caso dos valores lógicos, são valores qualitativos, mas não deixam de ser valores. Então, o V, o F, o 2, o 3 são todos valores. E assim como as operações matemáticas, os conectivos são situações em que eu coloco esses valores. Então, sempre que der uma dúvida em como você trabalhar uma situação na matemática, na lógica, você sempre pode pensar o que você faria se fosse matemática. Certo? Tá, beleza, Pedrão. E o que isso tem a ver com a nossa questão agora? Vou para um segundo exemplo. Vamos imaginar que agora eu tenho isso aqui, ó. 2 mais 3 vezes 2. Vou imaginar que a gente tem isso aqui para calcular. Certo? Eu tenho essa continha. 2 mais 3 vezes 2. Galera, acho que todo mundo olha para isso e consegue, imagino eu, responder com certa tranquilidade que vai dar 8, concorda? Eu sei que a aula não é de matemática, relaxa, mas que é matemática básica, beleza? Agora, mesmo que você olhe para isso e talvez rápido, de cabeça, diga que vale 8, eu tenho certeza que você não fez essa conta de uma vez só, porque desde pequeno a gente foi treinado para fazer conta aos pares.
Então, aqui nesse caso, eu tenho duas contas rolando, eu tenho a soma e a multiplicação. A gente sempre faz conta em parzinho, uma conta com os dois numerozinhos de cada vez. E a gente aprendeu desde Lário pequeno que existe uma certa prioridade para isso. Lembra? A prioridade é, primeiro você faz multiplicação e divisão, para depois fazer soma e subtração. Então, na hora de você calcular isso, você olharia primeiro para cá. 3 vezes 2, que dá 6. Só que você não responderia para mim que o resultado é 6, porque essa não é a conta final, é só um pedacinho dela. E aí, para chegar na conta final, você juntaria este 6 com o 2 mais que a gente já tinha ali, e aí sim, resolvendo essa conta, 2 mais 6 vai dar 8, o nosso resultado final. Beleza? Tranquilo até aqui? E isso que eu acabei de mostrar é justamente o pensamento que a gente vai ter na hora de julgar uma proposição composta com mais do que um conectivo. A gente vai simplesmente julgar um conectivo de cada vez. Então, entendido esse pensamento, vamos voltar lá para a nossa frase para a gente analisar. Então tá lá. Play. A nossa frase está aqui. Eu tenho, primeiro, os valores lógicos. Se Bernadette vai ao cinema do enunciado verdadeiro, então a Fran estuda do enunciado verdadeiro e, por fim, Carol não estuda do enunciado falso. Beleza? Essa é a minha proposição. Só para a gente transformar em símbolo, tá? Só para a gente visualizar um pouquinho melhor, eu vou copiar ela aqui rapidinho. Vou jogar aqui na outra tela. Opa. É isso que eu queria, vou deixar assim pequeno mesmo. E vamos transformar essa frase em símbolo só para vocês visualizarem. Então, como que seria essa frase em símbolo? Eu tenho o conectivo C, só que o conectivo a gente só representa na hora que ele faz a junção. Então, na prática, a minha proposição começaria com uma frase verdadeira. Então, tenho lá uma primeira frase verdadeira. Aí aparece o conectivo C, então. Depois vem uma outra frase verdadeira. Não sei porque deu tanto espaço aqui, mas isso aí abria assim. Caraca, que estranho. Vou fazer. Agora foi normal. Então, veio uma segunda frase verdadeira, a Fran estuda. Aí, apareceu o conectivo OU, lembra do símbolo do OU, é o Vzinho da vitória. E aí, por fim, a última frase que eu tenho é Carol estuda, que do enunciado é falso. Beleza? Tranquilão até aqui? Beleza. E eu quero julgar isso aqui, né? Eu quero determinar qual o valor lógico final dessa situação. O que você vai fazer? A mesma ideia que a gente fez na matemática. A gente vai julgar um conectivo de cada vez. Tá, Pedrão, mas na matemática eu tinha que primeiro fazer a multiplicação, depois a soma. Existe na lógica algum pensamento assim? Sim, existe. E a regra é bem simples. Mais para frente eu vou até melhorar essa regra, mas por hora, o que vocês vão lembrar? Quando vocês forem julgar uma proposição com mais do que um conectivo, vocês sempre vão deixar o C então e o C e somente C para o final. Repito, você sempre vai deixar o C então e o C e somente C para o final. Só isso, certo? Vai julgar primeiro os Zs, os Os e os OUs. Se quiser uma regrinha da esquerda para a direita, mas tanto faz. E aí, no final, você julga o C então. Combinado? Beleza. Então, nosso acordo, deixar o C então para o final. Vou começar julgando pelo OU. Você vai olhar para cá
tenho uma primeira proposição verdadeira, uma segunda falsa. E elas estão unidas pelo conectivo OU. Baixou o som aqui no meu áudio, não sei porquê. Tá, beleza? Você vai ter uma primeira proposição verdadeira, uma segunda falsa, e elas estão unidas pelo conectivo OU. A gente sabe que o OU só será falso quando as duas forem falsas. Então, nesse caso, se eu não tenho as duas falsas, vai dar verdadeiro. Só que assim como 6, esse verdadeiro não é o nosso valor final. Para eu determinar o valor final, eu preciso agora comparar este resultado com a primeira proposição através do conectivo C, então. E a gente sabe que para o C, então, a Vera Fischer é falsa. Este caso não é o Vera Fischer, será no máximo um Vera Verão, o que para a gente vai dar verdadeiro. Então, esta nossa frase, no final das contas, ela vai ser uma proposição verdadeira. Estão comigo? Crises? Só que aí o herói olha e fala, pô, Pedro, mas peraí, vou ter que escrever a frase em outra folha, transformando em símbolo? Não, galera, não. Eu escrevi como símbolo só para ficar mais evidente a comparação disso com uma conta, para você entender a ideia. Na prática, você vai resolver aqui em cima mesmo. Desse jeito, ó. Deixa eu até apagar essas para não confundir. Você vai olhar, tem o conectivo C, então, e tem o conectivo OU. O nosso combinado foi claro. Você vai deixar o C, então, para o final. Então, vou começar aqui, ó. Vou começar neste pedacinho que utiliza o conectivo OU. Eu tenho uma primeira verdadeira e uma segunda falsa unidas pelo conectivo OU. Pô, a gente sabe que para o OU só será falso quando as duas forem falsas. Como nesse caso eu não tenho as duas falsas, eu vou considerar simplesmente que isso é verdadeiro. Você esquece que tinham duas proposições aqui, olha para isso simplesmente como uma coisa verdadeira. Assim como lá na continha, eu esqueci que tinham dois números aqui e olhei simplesmente como o 6. Ponto. E aí, quem vai dar o veredito final que a gente deixou para o final é o centão. Eu tenho primeira verdadeira, segunda verdadeira unidas pelo centão. Vai ser verdadeiro. Logo, a resposta não é a D. Obviamente, por exclusão, a resposta só pode ser a E, mas é lógico que eu não vou resolver aqui com vocês uma questão por exclusão. O que eu quero agora é o seguinte, eu quero que na troca de bloco, vocês julguem esse item E e determinem para mim o valor lógico final dessa frase. Como esse item E é a nossa resposta, eu já sei que obrigatoriamente ela vai ter que ser falsa. Mas eu quero que você prove para mim que realmente o item E é falso, o que nos leva, obviamente, a ser a resposta, já que é o que ele pediu. E aí fica tranquilo que, obviamente, no comecinho do próximo bloco, eu chego resolvendo essa questão e muito mais. Então, senhoras e senhores, até o momento, espero que todos estejam gostando e entendendo as aulas do curso. Para mim é sempre um prazer imenso. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau. Valeu!